coletivo de 5 pessoas falando sobre sexualidade e saúde. Ana Luísa Fanganiello, psicóloga, mestre em sexualidade feminina. Se permitir se erotizar, se permitir ter desejo, se permitir buscar coisas novas, outras fantasias, sair do padrãozinho. Bernardo Rai, médico psiquiatra, professor e trabalha com a saúde mental da população LGBTQI+. É possível ter uma vida sexual saudável sem seguir normas e padrões estipulados pelos outros. Tereza Imbiruçu, médica ginecologista e obstetra. A sexualidade não é sinônimo de coito. Não se limita à presença ou não de sexo de orgasmo. Marina Zanetti, psiquiatra e sexóloga. E na verdade todo mundo tem algumas fantasias que não necessariamente precisam estar sempre relacionadas ao outro como um todo. E que isso é individual, é algo que faz parte da natureza humana. Rafael Zene, psicólogo, sexólogo e educador sexual. Todo mundo tem um fetichinho, todo mundo tem uma vontadezinha. Eles são o Coletivo Ser. Bom dia, boa tarde, boa noite, coletivers. Como vocês estão? Estamos aqui, no caso, muito bem e preparados para um novo episódio polêmico. Sempre rola muita pergunta a respeito desse episódio, em nossas aulas, aqui no próprio podcast, nas redes pessoais, que diz respeito, pesado, já avisamos desde o início que esse é um conteúdo delicado, que se você, caso tenha sensibilidade a esse tipo de conteúdo, tome cuidado, porque falaremos sobre crimes sexuais, a diferença entre um transtorno mental que possa estar interligado com um crime sexual e quem não tem um transtorno mental, algumas vivências nossas profissionais relacionadas à violência sexual e esses babados muito pesados, para falar a verdade. Não é? Mas estaremos aqui tentando abordar de uma maneira direta, o mais leve possível, porém informativa e respeitosa. Meu nome é Rafael Zene, sou psicólogo, sexólogo clínico e educador sexual. Vai lá, Ana. Olá, eu sou Ana Luísa Fanganiello, psicóloga, sexóloga, psicodramatista e estamos aí para falar desse assunto peludo, mas que a gente vai tratar com carinho e bastante condicionador. Vai lá, Tê. Oi, eu sou a Tereza Imbiruçu, sou médica ginecologista e obstetra e trabalho com sexualidade humana. Como a Ana e o Rafa já falaram, é um tema que é difícil a gente abordar, mas que é extremamente necessário, porque a gente vê isso, às vezes, nas entrelinhas, até de pacientes que chegam com algumas disfunções sexuais, às vezes não vem assim tão na cara, mas é super importante. Espero que vocês gostem. Olá, eu sou Marina Zanetti, sou psiquiatra e trabalho com sexualidade humana. Estamos aqui hoje, muito num tema super importante, eu acho que acaba tratando sobre vivências muito presentes, infelizmente ainda, tanto nos relacionamentos quanto em vivências pessoais e que acabam entrando dentro da vida das pessoas. Então, eu tô bem feliz, de poder falar sobre esse tema com vocês. Vamos lá. Sua gente. Pela tua voz, tá bem feliz, né? Tô bem feliz. Gente, quando eu tava dormindo, acordei, falei, gente do céu, quase atrasei. Mas vamos lá. O Bernardo não está presente no momento, ele estava com algumas coisas a resolver, ele vai tentar entrar ao longo da gravação, tá bom? Olha, achei interessante 2 questões enfatizadas pela Tereza e pela Marina, que eu acho que a gente já pode começar a partir disso, que crime sexual, ou esse tipo de situação, ou abuso, ou situação abusiva, porque tudo depende da perspectiva, se a gente está falando do abusador ou do abusado nesse assunto, é importante salientar que não é necessariamente apenas aqueles que englobam o nítido, o violento, o agressivo, porque nos nossos consultórios nós percebemos, como profissionais de sexologia, variados níveis de abuso e violência sexual e crimes sexuais sendo praticados. Então é legal enfatizar que existem singelos, delicados ali, que não dá para se perceber tão nitidamente, mas é extremamente socialmente aceitos.
socialmente aceito, extremamente comprometedor para a saúde física e mental, e por aí vai. Mas eu acho que poderíamos começar por isso, até com a Má dividindo com a gente, mas dentro da tua especialidade, tudo que você estudou, o que a gente poderia, se é possível, então, falarmos o que é um crime sexual, onde que é a linha que, né, ultrapassa por uma situação abusiva, quiçá também patológica, e o que vocês acham disso? Ótimo. Quando a gente pensa nesse tema, eu acho que é interessante a gente pensar que existe um espectro, né? Desde o serial killer, que eu acho que daí fica algo extremamente óbvio, né, de que realmente é um ato violento, que nem a gente viu agora, né, recentemente o caso do Lázaro, que ficou aí super em evidência, né? Ele, por exemplo, já tinha praticado vários outros crimes, além de estupros. Eu acho interessante que ele tinha uma ex-mulher, né? Então, eu fico até pensando como é que seria esse relacionamento do Lázaro com alguém, assim. Mas, então, dentro desse espectro, a gente vai vendo pessoas que praticam crimes dentro da própria casa, pessoas que praticam crimes fora, né? Mas sempre tem um elemento que é algo assim, o crime ele é realizado quando uma pessoa está pensando exclusivamente no prazer dela e não está se importando minimamente com aquela outra pessoa, né, que está sendo vítima daquele crime. E não existe por trás daquele crime uma vivência, uma excitação sexual baseada naquele ato, né? É algo realizado dentro de um contexto que simplesmente aconteceu, assim, não foi planejado, né? Diferentemente, por exemplo, de um transtorno parafílico, quando já existe um padrão de excitação sexual baseado naquilo, e aí a pessoa planeja de certa forma. Não necessariamente ela planeja dentro daquele contexto, mas ela já vem durante a vivência dela tendo aquele estímulo de excitação sexual quando em algum momento ela vê que ela consegue praticar aquele crime, ele vai e pratica. Mas tem realmente assim uma vivência prévia de excitação disso. Por exemplo, uma pedófila, uma pessoa com transtorno pedofílico, que ela tem aquele padrão de excitação com crianças, né, ou pré-púberes, e aí em algum momento ela acaba praticando aquele crime, né, que acaba sendo uma pessoa que tem um transtorno parafílico e cometeu um crime sexual, daí, né, ao contrário de alguém que não tinha esse padrão de excitação prévio, e aí em algum momento ela acaba praticando aquilo porque ela estava dentro de um contexto favorável para aquilo acontecer. Não sei se ficou muito claro, se deu para entender. Não, eu acho que ficou legal o que você falou, assim, ficou claro. Mas eu acho que é importante a gente dividir também na questão da idade, né, Má? Porque quando a gente tem um crime sexual, que pode ser desde uma conjunção carnal, que eu acho que é o termo que eles usam, assim, né, ou ato libidinoso. Então, isso em pessoas menores de 14 anos sempre vai ser crime, né? Não tem esse espaço de menor de 14 anos e foi consentido. Não, abaixo de 14 anos vai ser sempre considerado crime. Acima de 14 anos, aí a gente tem com consentimento ou sem consentimento, né? Quando tem com consentimento, não tem crime. Sem consentimento, a gente vai ter crime, né? Sendo que a pessoa lúcida vai ser crime, e com uma pessoa que não está lúcida, por exemplo, no caso de um alcoolismo, alguma coisa, vai ser crime também. Então, essa questão da idade e do consentimento, eu acho que é importante para a gente definir também dentro do que é um crime sexual, né? E é importante também a gente falar que não é só o ato em si genital,
de penetração, pênis, vagina, pênis, ânus, não. Mão na vagina, dedo na vagina, passar a mão em alguma parte do corpo, mostrar fotos, mostrar pornografia. Então, tudo isso, porque, por exemplo, lá onde eu trabalho, lá no Pérola Byton, a gente tem um serviço que presta atendimento de emergência às vítimas de violência sexual. E aí é muito comum a gente ver assim, a família trazer, às vezes, né, crianças e com essa fala assim do tipo, mas só passou a mão por cima da roupa, não passou a mão por debaixo, mas olha, não fez nada, não foi nada, doutora, que aconteceu. Sabe, não aconteceu nada, foi só eu vi que ele estava mostrando um filme pornô, né, a criança chegou mostrando com gestos o que ele estava vendo no filme e tal, então isso entra em abuso, né, isso é um abuso. As pessoas têm uma falsa ideia de que abuso é só quando houve penetração, ou até quando a pessoa era virgem. Então, por exemplo, quando a pessoa também não é mais virgem, quando a pessoa já tem vida sexual ativa, e aí, de repente, tem um ato sexual né, agressivo, violento, fala assim, não, mas ela não era virgem, sabe? Então, assim, são conceitos que a gente precisa quebrar. Juridicamente falando, né, eu acho que a própria palavra consentimento, ou o que as pessoas compreendem por consentimento, é bastante problemático, não é? Porque nesse mesmo exemplo, muitas pessoas consideram que consentimento ocorre quando uma pessoa está alcoolizada e sem poder responder pelos próprios atos, seja num surto, seja numa situação de drogadição ou alcoolismo, né, ou de exagero e abuso de substâncias. E é complicado porque isso também justifica como que a gente fala-se pouco do abuso da pessoa com algumas limitações, né, dessa pessoa, então, ela não tem a capacidade de consentir, como uma pessoa que estivesse num surto psicótico, por exemplo, ou num abuso de substância, também não tem como consentir, mesmo estando acordado. Não é? Então, é que a gente vê tanto problemas jurídicos de mulheres, principalmente, que perdem processos por conta dessa vírgula do consentir, e como a justiça, como o júri, como as próprias pessoas consideram, a sociedade considera o que é consentir, né? E eu acho que aí a gente entra também numa coisa tênue, que é o estupro marital, né, que é isso, dentro do casamento, dentro de um relacionamento, a pessoa também não pode falar não, ela tem que transar, ela tem que satisfazer o outro de alguma forma. Então, a gente passa por essa linha do o que é consentimento quando a gente está num relacionamento. E aí até a gente, né, conversou essa semana sobre um vídeo que apareceu na internet de um cara que ele confessa vários crimes, inclusive ele fala que ele vai, né, na balada atrás de mulheres, a mais bêbada que tiver, que ele vai pegar a mais bêbada que tiver, porque assim ele garante um sexo. Ele estava dormindo com uma outra moça, e aí a moça não estava muito acordada, e aí ele transa com ela e ela vai na polícia e denuncia ele por estupro, e ele caçoando disso, né, rindo, falando altas coisas, e ele foi solto. Isso tem que ser falado, né? Sim, um exemplo, né, desse tipo de situação que eu acho que foi muito bem retratado e que é bem interessante de ver, é um filme que chama Bela Vingança, um dos filmes do Oscar, não sei exatamente qual Oscar que esse filme ganhou, mas é muito interessante que uma moça, ela finge que ela tá super bêbada, vai para as baladas, e ela tem toda uma história prévia aí de um evento traumático, que eu não vou contar para não dar spoiler, mas é muito interessante. Até eu achei que o final do filme também não vou contar, mas o final eu achei muito interessante, porque
não é um final muito feliz. Eu acho que retrata exatamente o que acontece, assim, né, no nosso mundo, que é super machista. Então, a gente fica assim, a gente cria uma expectativa sobre essa personagem, mas ela retrata bem o que realmente acontece, assim. Eu acho que é um filme bem, bem interessante. Mas você pode falar um pouco do sobre o que é o filme, né? É tipo, ela vai, finge que ela tá bêbada. Isso. Ela vai fingir que tá bêbada, vai nas baladas, e aí ela sempre aparece algum cara que quer ficar com ela, leva ela pra casa, e aí ela finge que ela tá, assim, completamente bêbada, assim, de não conseguir andar direito. E aí, ó, na hora que o cara vai fazer o abuso, ela acorda, assim, né? Ela fala, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, você me trouxe até aqui, eu não estava bem, e o cara fica assim, sem saber o que fazer. Fala, vai embora, porque aí o cara não sustenta. Tipo assim, na hora que ela acorda e que ela fala que ela tá bem, aí o cara foge, porque realmente, assim, era o que o cara queria, ele não queria confronto, ele não queria conversar, ele não queria alguém que falasse, né, ele queria alguém ali, que assim, fica uma coisa muito evidente, sabe, quanto que o cara queria realmente abusar mesmo. Ele não estava ali para fazer alguma amizade, para conversar, para nada, ele queria o abuso. E de novo a gente volta para a questão social, né, do que é considerado abuso da mulher bêbada na balada e quanto que isso é tipo, mas ela escolheu beber, tipo, ela escolheu se colocar em risco. E lembrando que vítima é vítima, né? Sim. E o quanto que tem de sedução, às vezes, antes de todo esse processo do abuso, né? Eu lembrei de 2 casos. E isso faz a vítima do abuso se sentir muito culpada, né? Então, eu lembrei de 2 casos. Um que também foi lá no Pérola Byton, que ela disse que conheceu, era um árabe que abriu uma loja do lado da loja dela, e aí disse que esse árabe cortejava ela mesmo, com presentes, com docinhos, e que assim, levou um tempo nessa sedução, até que eles saíram para almoçar, e desse almoço eles foram para um motel. E aí, quando chegou no motel, ela disse que ele começou a falar em árabe e a dançar árabe. E ela pedia, não fale em árabe, eu não estou entendendo o que você está falando, eu quero que você fale comigo em português. E aí ele continuava falando em árabe, e aí continuava pegando, beijando e tal, e aí ela dizendo, não, dessa forma eu não quero transar com você e você falando em árabe. Eu quero que você fale comigo em português. Enfim, ele acabou forçando, né, a situação, e aí quando ela chegou lá, ela chegou exatamente se sentindo muito culpada, porque ela disse assim, olha, eu aceitei os presentes, eu aceitei o almoço, eu aceitei ir no motel, mas chegando ali, por que ele não podia falar português comigo? Eu não queria mais transar com ele, porque ele estava falando na língua dele, dançando de uma forma esquisita. Então, as pessoas têm o direito, né, de mesmo chegando muito próximo da hora do sexo, voltar atrás e dizer que não quer. Então, existe aí um jogo de sedução que, de repente, confunde a cabeça da vítima e que, às vezes, deixa até de pedir ajuda porque se sente muito culpada. E tem um outro caso também, que era uma menina, uma adolescente, em que ela, acho que a Ana até lembra desse caso, em que ela se apaixona pelo pastor da igreja. Eu estava pensando exatamente nesse caso. Exato, porque o pastor da igreja era amoroso com ela, era cuidadoso e se dizia apaixonado, só que ela tinha... E a família inteira entrega ela para o pastor também, né? Mais ou menos uns 12 anos de idade, e o pastor acho que tinha uns 30, mais ou menos, e ela se dizia, e sempre se dizia, apaixonada por ele. Então, na cabeça dela era uma paixão, era um romance, era tudo ok, né? E aí, até que esse pastor beija e tal, alguém descobre alguma coisa assim, e vão levá-la até a polícia, né, para denunciar esse pastor. Eles chegaram a ter relação. Eles tiveram relação? Tiveram.
tiveram relação, e aí quando levaram na polícia, ela falou que estava apaixonada, e a família inteira ficou contra ela, porque diziam que ela que tinha seduzido o pastor, né? Então ainda existe todo esse poder de sedução, que às vezes acontece antes do crime, que confunde muito a vítima. E eu acho que é isso que a gente precisa falar sempre, entendeu? Porque quando essas pessoas chegam pra gente, e às vezes chegam com uma disfunção sexual ou não, com alguma queixa ou não, às vezes elas nem conseguem linkar uma situação, elas não conseguem nem dar nome, que se foi abusivo ou se não foi. Eu lembrei de uma... Desculpa, Rafa. Não, quer falar? Pode falar. Uma que você também vai lembrar, Tê, que era uma menina, uma graça, e que nunca tinha linkado o fato dela ter sido abusada quando criança, porque ela recebia em troca doces, e como ela vinha de uma família muito pobre, quando ela recebia esses doces, a pessoa que dava para ela pedia em troca que ela masturbasse ele, ou que ela apenas ficasse pelada na frente, ficasse pelada na frente dele para ele se masturbar e gozar nela. E eu lembro claramente do dia que a gente teve que falar para ela: isso foi um abuso, isso foi um estupro. Foi muito difícil, até hoje me emociona, assim, aquela cena foi muito difícil, assim, e de compreensão, e de compreensão do que é a pessoa ser incapaz de se defender, ser incapaz de falar não, seja por motivos financeiros, seja por motivos de poder, porque às vezes você não pode falar não porque é teu chefe, né, em geral. Exato. E gente, vocês assistiram aquele documentário do Michael Jackson? Sim, das crianças? Das crianças. Sim. Não sei que lá, Neverland. Neverland, é muito interessante porque os casos de abuso que aparecem lá, né, porque, claro, acho que foram dois que falaram, resolveram denunciar. Eles resolveram fazer essa denúncia, achei super interessante. Depois que eles tiveram filho, porque na verdade eles tinham eles achavam que eles tinham uma certa paixão, assim, pelo Michael Jackson, como se eles tivessem consentido, né? Então, várias vezes eles defenderam, inclusive, ele, o Michael Jackson, porque ele pedia para eles defenderem ele, e o Michael Jackson, o que ele fazia, ele meio que comprava as famílias, do tipo, dava coisas, dava casas, emprestava dinheiro, mas não pedia para pagar. Então ele entrava dentro das famílias, tipo, fazia amizade, não sei o que, com os pais das crianças. E aí quando um deles tem filho, aí que ele percebe, tipo, ele fala: gente, o meu filho não tem como ele não teria consentido com uma relação sexual com essa idade. E aí que foi que eles tiveram o clique do tipo, nossa, realmente eu fui abusado. Mas demorou, tipo, uma vida para perceber que tinha sido abusado. De tanto que essa sedução, ela é muito presente. Tanto que eles sempre achavam que eles estavam em dívida, né, com o Michael Jackson, porque ele dava muitas coisas. Então, é uma coisa muito... É uma linha meio que parece tênue, assim, para aquela pessoa, né, que foi abusada. No consultório de psicologia, acaba sempre muito abordando esse tema das pessoas que passam por situações. É um tema, infelizmente, muito comum. E essa linha tênue da pessoa se culpar é muito presente, seja pela presença de um prazer, seja pela falsa presença de um tipo de escolha, como se ela tivesse tido, seja por uma falsa presença de controle da situação. Então, para melhoria em saúde mental, a principal ponto para iniciar isso é não se ver como causadora e sim reconhecer o lugar de vítima. Não há problema em reconhecer-se uma vítima para melhorar a tua cabeça, tua saúde mental nisso. E justamente por isso eu vejo muitas pessoas falando, tua fala me fez recordar aquele tipo de pessoa que diz, eu não vou mexer
porque pode ficar pior. Não é porque você não se recorda ou que você não tenha linkado a situação ou que nega que seja um abuso, que as consequências não aparecerão, tá? Sim, elas aparecerão. Nos nossos consultórios, não é a pessoa que chega uma disfunção sexual, ela não chega falando que foi abusada. Muitos casos a gente descobre depois de um tempo e consegue criar o link com a dificuldade sexual vivenciada, né? E aproveita até para introduzir um tipo de comum nos consultórios de sexologia e saúde sexual, que é o homem que passou por uma situação de abuso sexual numa iniciação, por exemplo, numa adolescência. É muito comum histórias e relatos de levarem para lugares, né, de prostituição esses meninos para serem iniciados com 12, 13 anos, e depois anos, né, uma galera bem propensa à disfunção, por exemplo, de ejaculação rápida, porque foi um momento de excitação e muito nervosismo e que nunca conseguiu, sabe, se recuperar. Isso é um abuso, porque deixou uma marca. E a maioria não consegue linkar. Sim, e algumas vezes as profissionais também usam ali, né, o momento para falar, vou ganhar um dinheiro mais rápido aqui, e acabam sendo bem cuzonas com os meninos, assim, e tipo... Eu já tive alguns casos das profissionais terem sido, assim, muito abusivas, assim, muito abusivas não, né, já é um abuso em si, mas elas esculacharem, falarem um monte de coisa, e aí, né, aquele menino que já está inseguro ali vai piorar. E a gente trabalha com sexualidade, a gente sabe que, assim, as primeiras experiências sexuais no desenvolvimento psicossexual é muito importante, assim, para todos os indivíduos. A gente sempre pesquisa quando foi a sua primeira relação sexual, em que contexto, com quem, e depois como foi, como é que você se sentiu, porque isso é, assim, determinante sobre a sexualidade daquele indivíduo para o resto da vida. Então, é algo muito violento, assim, é você tirar a oportunidade de alguém escolher sobre a vida sexual dela, né, de com quem que ela quer fazer, o que ela quer fazer. Então isso é um ato, assim, de extrema violência e que eu acho que, infelizmente, não sei se ainda hoje é tão comum, mas que era muito comum antigamente, né. Eu acho que principalmente quando se mistura aquela expectativa de proteção. Por exemplo, eu atendi também 2 gêmeas em que elas foram adotadas por uma família, né, as 2 foram adotadas, que já é algo raro, né, uma família adotar 2 pessoas, assim, já na sua faixa etária dos 13 para 14 anos, 13 para 15 anos mais ou menos, adotaram 2 gêmeas, né, nessa já mais adolescentes. E aí elas passaram a sofrer abuso pelo pai, né, pelo pai adotivo. E elas, com medo de contar, porque elas não queriam voltar para o orfanato, porque era a chance que elas tinham de sair do orfanato, era aquela família, né? E aí eu lembro que foi a mãe que levou, e a mãe dizendo assim, eu não sei se elas estão falando a verdade, elas podem estar mentindo, eu não sei, doutora, eu não sei se elas estão falando a verdade, eu não tenho como saber se elas estão falando a verdade, elas podem estar mentindo, né? Então, assim, você né, no caso dessas 2, elas tinham uma expectativa de um lar, de uma proteção, de uma família, e ali quando a pessoa que leva, né, tudo bem, ela levou ali para esclarecer se realmente tinha acontecido algum abuso ou não, mas assim, a pessoa que está levando está desconfiando, então de uma certa forma ela não tem apoio, e isso a gente vê de uma certa forma que é muito comum. Né? Então, quando a pessoa pede ajuda, quando a pessoa conta, imagina você contar algo que está te machucando tão no íntimo, e aí chega alguém que está do seu lado e fala, mas eu não sei se você está falando a verdade. Né? Então, assim, isso acontece com criança. É você violentar de novo, né? É você violentar, praticamente você violentar de novo, né? E isso lá no futuro, isso também vai trazer repercussão, não só a violência física em si, né, que a pessoa sofreu, a violência sexual também, que a pessoa sofreu, física e sexual, não, mas essa violência também de quem não acreditou, de quem não apoiou,
Mesmo porque uma das grandes coisas para o processo terapêutico é como esse ato foi, entre aspas, vingado, como esse ato teve uma resolução. Porque quando não tem nenhuma resolução, aí se torna extremamente problemático. Às vezes, quando você já tem uma resolução, já tem uma forma, assim, aquela pessoa teve uma punição, a outra pessoa, a vítima, teve um acolhimento, ela foi tratada, ela foi acolhida, tudo isso diminui também o trauma mais para frente, né? Só trazendo um dado que eu acho importante, tem um dado que em 2016 o SUS registrou 22.600 crianças foram vítimas de estupro no Brasil. E de 2011 a 2019, os canais da ouvidoria registraram 200.000 ligações de denúncias de abuso. Eu acho que esses dados são muito relevantes quando a gente fala aqui sobre abuso, porque muitas vezes acham que, não, isso só acontece em outro estado, isso só acontece na periferia, isso só acontece... E não é, e está acontecendo no Brasil inteiro, está acontecendo em todas as classes sociais, está acontecendo com pessoas que têm muito estudo, está acontecendo com pessoas que têm pouco estudo também, mas isso acontece e não existe aquela coisa do... Normalmente é o homem cis, hétero, abusador, né? Não é só. Eu acho que o ato, ele é abusivo. Não é a pessoa, não é uma pessoa, igual o Rafa falou. Pode ser a profissional do sexo, que foi abusiva naquele contexto. Pode ser uma mãe, que foi abusiva em um outro contexto. Pode ser uma irmã, pode ser um tio, pode ser um vizinho, pode ser muita gente. Não existe uma pessoa só, não existe quem é um suspeito, aponte o suspeito, o Lázaro é o suspeitão, né? Que, tipo, um homem cis, hétero, negro e periférico. Nossa, hein? Existem tantos outros. Sim. O que eu acho que pega muito, agora falando, né, da experiência individual em nossos consultórios, que nós temos o grande privilégio de entender como as pessoas individualmente pensam e chegam às conclusões, né, das coisas. Eu acho que essa é uma das maiores privilégios da nossa profissão. É interessante perceber o quanto, a gente sempre fala aqui, né, cultura permeia, cultura oferece influência, e eu acho que para tornar palpável nem em crimes sexuais é muito nítido quanto o peso da cultura está entre a explicação tanto do abusado se sentir culpado, por exemplo, ao abusador se permitir fazer aquele abuso, né? O quanto é necessário se discutir essa ideia pronta, né, de que homem é uma máquina sexual, que a mulher está ali para servir, que prazer está nessa conquista, só desse jeito, que quanto mais difícil, melhor. Então, todos esses tabus e esses clichês que permeiam a cultura... Estereótipos, né? Não, estereótipos, isso mesmo, obrigado. Estereótipos, eles influenciam demais. E agora falando das vítimas, né, que a maioria que chega no nosso consultório são vítimas e não abusadores. Como que chegam nessa conclusão porque aprenderam assim? E de que já assistiram assim ou que já pensaram quiçá dessa forma. Então, simbora normalizar, na minha opinião, a possibilidade de ser a vítima sim, entende? Que não há nada de vergonhoso nisso. Eu sei que você sente vergonha, eu sei que você se sente dolorido, mas é de se questionar e colocar a cabeça no lugar. Não, eu aprendi, tá errado esse sentimento, eu me senti culpado, eu já tenho um monte de coisa para sentir o que o trauma ocasiona. Então, a culpa é outra coisa chata para ser trabalhada, chata que eu quero dizer para o próprio paciente, porque se as pessoas soubessem o quanto a culpa está por trás de não melhorarem,
porque o remédio não funciona. Não, amor, às vezes é porque você está se sentindo culpado e fica alimentando esse pensamento. E vamos trabalhar com dados de realidade. Quando que uma vítima é culpada? Não combinam essas duas palavras, não é? Fico meio revoltado com essas discussões, gente, porque é verdade, porque... Eu acho, Rafa, que a sociedade passa muito a mão, assim, pela cabeça, entendeu? Muito tempo. Total. De uma forma geral, assim, passa muito a mão, entendeu? Ué, que nem aquele negócio do... Como é que criaram lá o estupro, como é que era culposo? Sim. Oi, então... Da Mariana, né? Sim, gente. Passa muito mal. Eu tava lendo recentemente que acho que até 2005, né, tinha uma brecha aí na lei que, por exemplo, se a vítima fosse virgem, né, e se ela fosse estuprada, se o estuprador casasse com a vítima, ele poderia estar livre da pena. Então, assim, se a vítima, se a família da vítima, eu li isso por conta de não sei se lá no Nordeste, alguma coisa assim, uma menina que casou com um cara que estuprou ela, né, e ela, aos 16 anos, ela foi e se matou, porque ela conviveu, ela foi morar no mesmo casebre que o estuprador violentou ela, né? Então ela casou com ele, porque a família disse que aquela filha impura, onde que ela ia arranjar outro casamento, né? Ela já não era mais pura, ela já não era mais virgem, então ela foi obrigada a viver com esse cara, e aí, esse cara, o que ele fazia? Agredia ela todos os dias, violentava ela todos os dias. Com 16 anos, ela cometeu um suicídio, né? Então, assim, gente, como? Quando eu li isso, eu falei assim, não é possível, eu preciso dar um Google para ver se isso aqui é verdade. Quando eu li, né, que existia uma lei que realmente pudesse livrar um agressor, se esse agressor simplesmente casasse com a vítima. Então, se fosse do desejo da vítima, isso que não compreendo de onde a lei se pauta, né, para tanto. Sim, o que é desejo da vítima, né? Como que pode? Então, assim, a sociedade passa a mão, né? Como a Ana falou, os prostíbulos e tal, quantas vezes meninos não foram violentados, sim, né? Não foram levados a essas cenas abusivas. Quantas vezes atos que, como eu falei no início, que não são julgados como violência, porque não teve penetração, né? Um maior número de vítimas também são as pessoas com limitação física, como o Rafa falou, né? Às vezes limitação cognitiva, às vezes limitação física, e que estão em casas de recuperação, às vezes não vivem com a família, ou às vezes tem até cuidador, que são os próprios cuidadores, né? Então, assim, eles se sentem livres, porque aquela pessoa não vai ter a capacidade, né, nem a credibilidade, muitas vezes, de dizer o que está passando, de mostrar o que está passando. Então, assim, os agressores, eles se sentem livres. Teve uma vez que e isso eu não vi só uma vez, não, na verdade, eu já vi várias vezes, das pessoas falarem assim, não, doutora, ele ainda teve a coragem de me dizer que fez só com o dedo, porque aí ele não ia deixar pista para descobrirem, ou seja, sêmen, né? Não ia deixar ali nenhuma carga genética para que fosse descoberto. Então, não, ele disse que ia fazer só com o dedo, porque com o dedo ele estava livre. Outra coisa que eu vejo, existe um passar a mão e existe não sei o que é, Rafa, uma cultura mesmo, não sei o que é. Uma coisa que eu vejo, que eu já vi também mais de uma vez, como eu sou psiquiatra, né, tem pacientes que acabam fazendo uso de medicamentos para dormir, e às vezes o marido ou o parceiro, assim, aproveita que aquela pessoa está meio que embriagada de medicamentos, né, e acaba tendo relação sexual com a pessoa dormindo. E aí a pessoa vai perceber
sei lá, aí demora pra pessoa perceber, às vezes assim, meses. Aí ela começa a notar, mas eu acordei, tava com uma dor estranha, e às vezes é tipo sexo anal, que a pessoa nem, né, gente, uma coisa assim tão abusiva, e dentro assim de casa, você fala, gente, eu tô casada com uma pessoa que abusa de mim quando eu tô dormindo, é uma coisa assim, inacreditável. Essa normalização, né? Sim. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu, olha, eu tô rindo, não sei porquê, mas no voo pra Praga, lembra? Lembro. Nossa, foi trash. Foi muito trash. Tipo, a gente tomou Rivotril, eu e a Marina, felizonas, achando que a gente ia dormir rumo às Europa. Temos fotos, né? A gente com o Rivotrilzinho. Da gente felizes. E do nosso lado, do meu lado, né? A Marina estava sentada na janelinha, porque eu não gosto de sentar em janela de avião, que eu tenho medo. Vai cair, né, amigo? Vai cair, se eu ficar olhando, vai que meu, né? E do meu lado estava sentado um monge, né? Sim. Tipo, com aquelas roupas de monge e tal. E aí, tipo, em determinado momento, eu capotada lá, porque também, né? Eu capotei em cima da Marina e tal. De repente, eu senti uma mão na minha perna. E, exato. Nossa, eu pulei. A Marina, eu pulei. E, tipo, eu não entendi o que aconteceu na hora, né? E até hoje, tipo, foi meio esquisita essa situação. Porque aí ele falou, não, eu tava só vendo, porque, tipo, achei que não tivesse ninguém aqui. Só que, tipo, como que não tem ninguém aqui? Como é que eu teria pulado por cima dele, né? Tipo, enfim, foi muito esquisita. Foi uma situação estranha, né? Foi. Gerou muito mal-estar, assim. Gerou um puta mal-estar, só que aquela coisa, tipo, você não sabe bem o que tá acontecendo, pelo menos ali, né, naquela hora. A gente nem denunciou se você nada. For ver, né, o quanto que deve existir de, assim, abusadores, né, que vestem uma roupa que o protege de certa forma, né? Que nem, por exemplo, porteiro de escola, que daí faz amizade com as crianças e abusa. As próprias babás, tem babás que são abusadoras, que aí ela, não, mas ela é uma mulher, ela é babá, ela não vai abusar, e muitas vezes abusa. Então, né, existem algumas roupagens, assim, que protegem, e quando você menos vê, a pessoa E foi isso, né? O monge, né? Tipo, não, eu tava dormindo. Ele só tava até me você cutucando ali pra que o falar monge oi. botou a mão na tua perna. E eu acho que é exatamente. Ainda bem que a Marina tava do meu lado pra ver que não foi. Foi muito esquisita, foi uma situação muito estranha. Acho que você falou uma coisa, Má, assim, do tipo, o quanto que alguém precisa provar que foi vítima, também tem isso. Né? O esforço que a pessoa precisa. Primeiro, a pessoa tem que vencer a própria culpa, né? O próprio medo de estar errada. Aí, de repente, pede ajuda para pai, mãe, amigo, alguém que você não sabe se vai acreditar ou não vai. E aí, de repente, essa pessoa chega num profissional, né? Chega na delegacia, chega numa emergência para pedir medicação, né? Em alguns casos a gente precisa fazer medicação de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, e aí você, de novo, diante desses profissionais, você tem que provar alguma coisa, né? Então, isso a gente vê até com os nossos próprios colegas. Então, uma vez eu estava... Hoje eu tô cheia das histórias. Arrasando, muito bom. Uma vez eu tive que brigar com uma colega de trabalho. Tudo bem, ela era clínica médica, mas ela era médica. Ela era clínica, mas ela era médica, entendeu? Chegou uma menina de 12 anos, levada pela mãe, dizendo que um colega da escola, só que mais velho, acho que ele tinha uns 16 anos, mais ou menos, que tinha forçado ela a fazer sexo oral nele, né? E aí a menina chega chorando, a mãe leva, a mãe acreditando, dando apoio e tal. Só que eram 12 anos, realmente, ela tinha caracteres sexuais secundários bem desenvolvidos, ela tinha mama, ela era alta e tal. E aí eu atendi, né, a paciente e tal, e essa colega médica clínica estava do meu lado.
E aí, quando eu prestei o atendimento, eu liberei, ainda bem que ela não falou nada durante a consulta. Quando eu liberei, ela virou para mim e fez assim: você acreditou? Você acha que uma menina daquele tamanho, naquela altura, com aquele peito que ela já tem, você acreditou que ela não tinha força para afastar para se afastar do garoto de 16 anos? Ela estava falando isso porque ela estava na frente da mãe. Sabe por que você atendeu assim? Porque você é nova. Você não tem experiência de vida. Sabe? E aí eu tive que, quase brigar com ela para dizer que ela que estava errada, que ela não tinha o direito de julgar. Ela não tinha o direito de julgar. Então, assim, quando essas pessoas pedem ajuda, o nosso papel não é fazer nenhum tipo de julgamento social, de nada. Se a pessoa está ali pedindo ajuda, acredite no que ela está falando. O nosso papel, inclusive como médico, não é fazer nenhuma investigação policial, social, o que seja. Não, como profissionais de saúde, a gente só tem o nosso dever de acolher ali. Sim. Né? A pessoa busca isso na gente, né? A pessoa busca isso na gente. Sim. Principalmente nas emergências. Então, isso, por exemplo, eu também já vi colegas do tipo, atender uma garota de programa, né, e chegar lá e dizer, olha, o cara tirou a camisinha e eu não queria que ele tivesse tirado, não era esse o acordo, eu vim aqui para vocês me darem remédios porque eu tenho medo de pegar HIV. Mas você não é garota de programa? Foi a primeira vez que você transou sem camisinha? Não! A gente não está ali para fazer esse tipo de pergunta, entendeu? Então, assim, eu acho que os profissionais de saúde que atendem, não só profissionais de saúde, mas nas delegacias, nos serviços sociais, enfim, a gente tem que ter mais empatia e também saber atender esses casos, né? O único detalhe que eu queria falar aqui, que eu acho importante, é que às vezes levam num ginecologista ou num pediatra para dar um laudo se foi vítima ou não de abuso. E só para reforçar que esse tipo de investigação é feito pelo médico perito. Então, existe um médico especialista nisso, né? Então, é a medicina legal que faz isso. Então, não é um ginecologista, não é um pediatra. Óbvio que você pode levar no ginecologista, você deve levar no ginecologista, no pediatra, num especialista que for, mas esse laudo pericial é feito pela medicina legal. Viu? Bem, chegou. Cheguei. Eu peguei trânsito. No distanciamento social. Foi. Mas o Rafa caiu, ele até mandou aqui, caiu e não consegue voltar. Eu queria só fazer um adendo, não sei, ou uma politização para variar. Voltando naquela coisa que a Tê trouxe sobre os pais entregarem essa menina lá na parte do caso da menina que foi estuprada e os pais entregam essa menina pro estuprador. E aí você falou 2005. Eu estava esses dias conversando eu tenho algumas pacientes de Manaus, e elas estavam me contando que hoje em dia isso ainda acontece de terem, e assim, foi pego durante a pandemia um barco de gringos que passam pelas cidades ribeirinhas pegando essas meninas menores de idade para casar, e que os pais, a família, entregam essas meninas. E aí a conversa toda foi no sentido assim, quanto que isso de alguma forma não significava para aquela menina e para aquela família uma
um jeito de continuar vivendo, um jeito de existir. Então, eu acho muito complexo. Enquanto a gente não tiver uma política pública de qualidade para diminuir a diferença de renda, para ter educação sexual, para ter educação, para dar condição de todas as pessoas subsistirem, no mínimo. A gente vai ficar lutando e batendo, dando murro em ponta de faca. Porque vai continuar existindo abuso, sim, vai continuar existindo venda de crianças, sim, para serem abusadas, vai continuar existindo prostituição de menores, sim. Porque é muito maior, é muito mais amplo, né? E é uma infelicidade profunda isso. Enfim, pronto, fiz minha... Eu acho que você está, nossa, super coerente essa sua colocação, porque a gente percebe que permeia, esse tema ele permeia muitos aspectos, né? Desde sociais, políticos, financeiros, de desigualdade social, de pobreza, de masculinidade tóxica, de desinformação. Então, são muitos aspectos mesmo, né? Culturais, com certeza. E aí, Ber? Chegou já no momento. Eu cheguei, achei tensíssimo, né? Já cheguei no momento tenso, fiquei aqui bem quieta. Sabe, não sei se vocês entendem, mas na minha região, lá no Mato Grosso do Sul, às vezes a gente fala assim, tá com cara de guri cagado. Ou seja, de menino cagado. Eu entrei e fiquei assim, bem pleno. Né, esperando ver o que estava acontecendo, porque o negócio estava tenso, né, então eu fiquei aqui, né, a gente já avisou, lá no início o Rafa já avisou, olha, vai ser tenso hoje, hein. E se mexer espalhava a merda, então eu fiquei bem quieto. Bom, gente, cheguei atrasada, mas estou aqui para trazer a nossa pergunta do Coledivas Respondem, e que é uma pergunta bafíssimo. Vamos lá. Coletivas respondem. Tem um perfil 18+, em uma rede social que começa com T. Eu não vou falar nome porque não sei se pode. Twitter. Então tem um perfil 18+ no Twitter. Tá vendo? Eu pensei que fosse o Tinder. Não, no Twitter. E gosto de postar vídeos meus transando. As pessoas acham um pouco estranho. Isso é normal ou preciso procurar algum tipo de auxílio? Mas quem acha que é estranho? Quem tá indo lá ver? Bom, pelo que eu entendi, talvez sejam as pessoas que ele comenta ou que fala, né? Acho que deve ser isso. Porque se for a pessoa que tá indo lá ver e fala que, só nossa, você tá transando meio estranho, né? Não, mas pode ser isso também, né? Aí julga o sexo do outro, tipo, acho que esse jeito que você tá transando é estranho. Eu acho que a pergunta vem mais dele, no sentido assim, será que eu estou cometendo algum crime em mostrar as minhas cenas sexuais na internet? Será que essa? Eu acho que é mais assim, do tipo, será que eu tenho algum distúrbio porque eu gosto de fazer essas postagens, né? Eu acho que tem que ver, tipo, qual que é o objetivo, né, disso, porque, assim, por que ele posta, ele curte, tipo, ele se sente excitado porque ele tá imaginando que pessoas vão ver ele, vão se excitar, né, em vê-lo, se isso não causa, na minha visão, tá? Vocês falam o que vocês acham. Se isso não causa um sofrimento para ele, então não vejo que exista algum problema nisso, né? Mas é claro que eu acho que tem que ser feita uma avaliação mais aprofundada sobre os relacionamentos afetivos sexuais dele, né? Em outros âmbitos, assim, eu acho que vale entender, tipo, por que ele faz isso e como ele se sente, não considerando a reprovação das outras pessoas, né? Sem contar isso, porque isso, em tese, não vale, né?
Eu acho que as pessoas são livres para falarem da sua vida sexual. Sim. Para colocarem fotos sensuais ou não, né? Porque é um perfil 18+, né? Ele não tá colocando ali né? Já um lugar meio que apropriado, assim. Sim. Foi o que eu pensei, assim, eu acho que talvez esse lance de estranho seja das outras pessoas acharem estranho ele sentir tesão, curtir, postar vídeo, ter um perfil 18+. Eu acho que talvez seja mais essa pegada. E que muita gente pode achar estranho. Aí tem toda aquela questão moral, né, e toda uma questão social, tipo, não, sexo não pode ser mostrado, ou de... Entre quatro paredes. Exato, né? Acho que entra como um fetiche, assim, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Assim, uma coisa meio voyeur. Exibicionista e tal, né? Eu acho que vai mais nessa pegada. Eu acho que é o que a Má falou, de tudo depende da intensidade, quantidade e de quanto isso faz parte do repertório sexual da pessoa, né? Se restringe a ponto de eu só consigo transar se for para gravar, para colocar no Twitter, aí precisa olhar com mais cuidado, né? Procurar algum tipo de auxílio, alguma coisa assim, mas se isso faz parte da vida sexual da pessoa, né, faz parte do fetiche, isso aumenta o tesão e tal, nossa, vamos fazer um perfil 18+, tô lá com não sei quantos mil seguidores e tal, e a pessoa tá feliz ali, isso não interfere ou não limita, né, a vida sexual dela, acho que não tem problema, e é lidar com a opinião das outras pessoas, que é isso, né? Eu só problematizaria mais uma coisa, que é também se a pessoa com quem ele está transando também está permitindo que a imagem dela vá para a internet ou não. Verdade. Também tem isso, assim, se a pessoa que está ali permitiu. Se é ele sozinho, né? Se a pessoa sozinha que está fazendo esses vídeos, ou se ela coloca uma outra pessoa que não está consentindo em ser filma e mostrada, né? Aí sim, eu acho que aí é crime, aí tem uma questão legal envolvida. Agora, se todo mundo que está envolvido está ciente, tá felizão, e é isso, quer virar ator, atriz pornô... Eu só daria uma dica, que é OnlyFans. E é isso que eu pensei, já que tá fazendo isso... Isso... E cobra um dinheirinho. Vamos monetizar, né, gente? Eu acho que é isso, né? A Tereza não sabe o que é. Tereza, você não... uma rede social, tipo uma rede social, eu acho, mas assim, é tipo é uma plataforma, né? É uma plataforma que a pessoa faz um cadastro do perfil dela, aí ela coloca coisas eróticas, assim, sensuais, e aí para quem quiser ver, a pessoa tem que pagar para ver, entendeu? Aí a pessoa recebe para colocar. Tereza já abriu o zoinho. Recebe em dólar, hein, Tereza? Boa dica, hein? Então, eu acho que a gente devia cadastrar o coletivo. Mas você sabe, eu estava vendo esses dias, estava conversando com os amigos e tal, que tem muita gente usando o OnlyFans como uma plataforma de comunicação, de curso, coisas desse tipo. Eu não sei como funciona, né? Mas é uma visão interessante, né? Mas eu acho que é isso. Então ficou a dica, OnlyFans. Outra coisa, se todo mundo tá feliz, todo mundo quer dançar, não importa, bota no Twitter, faz o que quiser, né? Mas mais uma coisa, deixa avisado no seu Twitter+, que é Twitter+. Isso é importante. Para também não pegar uma tia desavisada que tá lá e de repente tá mostrando para a sobrinha. Isso. E aí, de repente, né, surge uma imagem. Não que as pessoas, talvez a tia e a sobrinha gostem, né? Mas dá uma pirocada, né? Se não tiver de surpresa, não necessariamente as pessoas gostam. E também depende das idades ali, né? Então, acho também que, assim, deixa restrito, né? Até porque a gente falou bastante nesse episódio que às vezes mostrar vídeo para uma criança
também é violência sexual, né? Então, deixa restrito, mas pode fazer o que você quiser. Eu lembrei de um caso recente agora, não sei se vocês viram, de um médico que viajou para o Egito e que parece que usou palavras tipo de piada que ele estava acostumado a usar aqui no Brasil, e aí lá fora, culturalmente, não estava tão, né, que não seriam aceitas aquelas Eu ia falar sobre isso também, Fê. Né, que poderia, e que soou ofensivo para as mulheres lá do Egito, né? Então, não só para as mulheres do Egito, Mas, eu fiquei ofendida. Eu fiquei ofendido, eu não sou mulher. Não, eu digo exato. Foi lá no Egito. Não, o que eu quis dizer contando o caso que foi na mulher do Egito. Porque assim, aí ele foi preso lá, ficou lá, né? E foi bem feito. Bem feito. Eu acho que ele ficou detido 15 dias, teve que pagar uma fiança. Eu achei pouco. Não. Pouco, muito pouco. Teve um caso também dos caras na Rússia, né? Com a menina lá também russa. Isso, era isso que eu falava. Teve um outro episódio que ele fez. Não, foi em. Como é que chama? Foi na Nova Zelândia ele estava. Não, mas teve um outro cara na Rússia. Na época da Copa do Mundo na Rússia, eles faziam a mesma coisa, que se você pensar, é aquela piadinha, que não é piada, né, machista, misógina e preconceituosa, porque não necessariamente envolve só as mulheres, de brasileiros estarem no exterior, das pessoas não falarem português, porque ninguém fala português nesse mundo, né? E aí você faz uma piadinha e a pessoa não sabe o que fala assim, então, tipo, você gosta da coisa dura, né? Aí a pessoa, sim, tipo, é muito ofensivo, né? Não tem, é uma agressão mesmo. Total. A gente comentou antes, né? Quantas vezes a sociedade passa a mão na cabeça, né? Passa a mão e passa por cima desses atos abusivos, né? Tanto que esse cara, eu estava até falando, né? Esse cara que ficou lá no Egito, ele já tinha feito isso numa outra viagem que tinha sido filmado e que tem esse vídeo, inclusive. Assim, se você botar lá no Google, tem. Então ele é reincidente, né? Reincidente. Então não é um descuido, não é uma coisa assim, tipo, nossa, foi mal interpretado, foi sem querer. Não, é uma cultura. Eu costumava fazer essas piadas. Então, aprende que você não vai fazer mais essa piada. Isso. É, no mínimo, violenta, ofensiva, misógina. Tem que ser preso para repensar as atitudes, gente. O que é isso? Em outro país. Né? Precisou ir para outro país para aprender, né? Isso. Mas, gente, voltando, Twitter, dica, mude para o OnlyFans e monetize. Pronto. Exato. Né? Vai ganhar dinheiro. Boa. E dá 10% pra gente, porque a gente tá dando a dica. Exato. Fechamos o quadro Coletivas Respondem. Né? É isso. E agora eu quero falar uma coisa muito cringe. Vamos lá. Não, deixa eu falar uma coisa cringe. Minha mãe hoje mandou uma mensagem no grupo da família. Gente, acabei de descobrir que meus filhos são cringe. Então, somos. É isso aí, somos. O nosso site é www.sexualidadesaude.com.br. Porque eu tava lendo que, tipo, falar www era extremamente cringe. Eu falei, nossa, sou eu. Só não é pior que falar http://. Não, é um pouco mais do que eu. Vamos deixar nossos beijos e abraços aqui? Beijos. Beijos, time, beijos, coletivers. Sigam a gente em todas as plataformas, coloquem sininhos, façam tudo isso. Estamos no Deezer, Spotify, Apple. Dê 5 estrelinhas pra gente. 5 estrelinhas.
Nosso Instagram é @coletivoser, estamos lá. E lá também você encontra informações e mais coisinhas sobre a gente. É isso aí. Beijinhos, até o próximo. Beijos. See you. Tchau.